Olá, meus queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Cabo Verde, Minas Gerais. Sejam muito bem-vindos. Estamos pensando para este domingo, dia 3 de agosto de 2020, no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Gostaria que você nos acompanhasse nessa leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Aqui neste canal, temos pensado há alguns dias, meses, sobre a necessidade de um retorno da Igreja de Cristo ao Evangelho bíblico, à essência do Evangelho ou do cristianismo bíblico, não o cristianismo religião institucionalizada pelos homens, mas o cristianismo dos seguidores de Jesus que com ele entraram em aliança, por ele foram salvos, transformados pelo poder do Evangelho de Jesus. Precisamos voltar a essa essência. Estava lendo um artigo do pastor, diretor da Faculdade Batista de São Paulo, Lourenço Estélio Rega, doutor em educação, um pensador, estudioso da palavra de Deus, e ele escreve um artigo agora, recentemente, nessa pandemia, perguntando que tipo de crente e que tipo de igreja nós teremos depois da pandemia. E ali é uma necessidade de pensarmos num novo crente, uma nova igreja, após esta crise que estamos passando no Brasil e no mundo todo, praticamente, né? Então, queremos ler aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1 e versículo 4, diz assim: E também Saulo consentia na morte dele, de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Mas os que foram dispersos na versão revisada, atualizada, Almeida, revisada e atualizada, de 1969, os que foram dispersos, não nas versões modernas, os que andavam dispersos, como se eles já fossem pessoas andarilhas, que andavam dispersos, não. Os que foram dispersos por causa dessa perseguição, que está aqui no versículo 1 de Atos 8, iam por toda parte anunciando a palavra. Queremos pensar aqui no seguinte: a igreja tem, ao longo da sua história, e nós temos analisado isso em alguns vídeos que você pode encontrar aqui no nosso canal, nós temos pensado naquele desvio que a igreja fez do Novo Testamento, da ordem de Jesus, da vontade de Jesus, que é o fundador da igreja. A igreja, ela questionou com as suas atitudes aquilo que Jesus deixou. Jesus disse que seria impossível servir a ele e a Mamon, ao Deus deste mundo. Mas ao longo da história a igreja tem parte dela, né, boa parte dela, ou segmentos, né, tem feito uma escolha infeliz de tentar conciliar o Evangelho de Jesus com as exigências de Mamon, a cultura do mundo, os ditames do mundo, do reino do mundo. E muitos, então, têm perdido o grande privilégio de viverem segundo o reino de Deus ou de Cristo. Um privilégio enorme pertencer ao reino de Cristo, mas uns têm preferido trocar esse privilégio, né? Como diz o apóstolo João em seu evangelho, que muitos até criam em Jesus, mas ficavam de longe, tinham medo de se envolver, de se comprometer, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, pensando
nesse tema proposto pelo pastor Lourenço Stélio, um novo crente, uma nova igreja após pandemia, nós queremos pensar o seguinte: onde foi que a igreja errou? Em vários pontos, mas nós temos destacado aqui que um dos erros mais graves da igreja foi ela tirar do crente uma grande vitória que Jesus lhe deu a todos aqueles que se achegam ao Pai por Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus, João 14. E a Bíblia diz que os que por Jesus se achegam, aqueles que se convertem a Jesus, aqueles que passam pelo novo nascimento, eles passam a ter um acesso direto ao Pai, ao trono da graça. Está em Hebreus capítulo 10. E diz que nós podemos chegar com ousadia, devemos e podemos chegar com ousadia à presença de Deus pelo novo e vivo caminho que Jesus nos inaugurou através da sua morte na cruz. E faz até uma comparação ali, fala que o corpo de Jesus é o véu, simboliza aquele véu que estava lá no templo, né? É comparado com aquele véu que antes de Jesus separava as pessoas comuns do lugar santo onde Deus se manifestava, onde só o sacerdote podia entrar. E aquele véu então fazia aquela separação. O homem precisava de um sacerdote para levar seus questionamentos, suas aflições, né, a Deus, um intermediário. Mas quando Jesus morreu ali na cruz, fez o sacrifício ao Pai pelo nosso pecado, assumindo a nossa condenação, então o véu do templo se rasgou naquele momento em que Jesus consumou a obra da redenção na cruz, dizendo: Pai, está consumado, está feita a obra, está realizada a obra da redenção. E o véu se rasgou, simbolizando que agora o ser humano não precisa mais de sacerdotes para se achegar a Deus. Nenhum outro intermediário, diz a Bíblia, a não ser Jesus Cristo, é o único meio, é o único mediador entre o homem e Deus. E esse privilégio, a igreja oficial, a igreja que se tornou poderosa na Idade Média, né? Uma instituição poderosa, ela roubou esse privilégio dos fiéis e passou a estabelecer novamente o sacerdócio humano, homens, santos, intermediários entre o homem e Deus. Então a igreja tem falhado. Essa é uma das áreas mais carentes de restauração. A igreja precisa se voltar para o Evangelho em sua essência. O Evangelho que diz que em Cristo nós temos esse livre acesso ao Pai, pelo sacrifício que Cristo fez ali na cruz do Calvário. E esse texto de Atos mostra que essa igreja, em plena crise de perseguição real, de verdade, não fantasiosa, que muitos querem criar um clima de perseguição, talvez para valorizar mais, né, a sua fé, alguma coisa assim, dizendo que a igreja está passando por perseguição porque os templos tiveram que fechar. Primeiro fazem uma confusão com templo e igreja, né? O templo é o abrigo físico daqueles que nasceram de novo e passam a fazer parte do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Então a igreja, o templo é o abrigo físico dos que nasceram de novo, dessa nova criação de Deus, desse novo homem, ser, homem e mulher, né? Então um novo ser que nasceu de novo, foi regenerado por Cristo, restaurado. Então o templo é o abrigo físico, é ali que nós nos reunimos para praticarmos os mandamentos de Jesus, praticarmos a comunhão que fortalece a fé, praticarmos o amor, né? Então, em obediência àquilo que Jesus deixou e ensinou. É um prazer estar reunido fisicamente, mas há
lugares, épocas, ocasiões em que não é possível a igreja estar reunida fisicamente, como nos países onde há muita perseguição. E a igreja não deixa de ser igreja por causa disso, nunca deixou de ser igreja. E aqui em Atos, uma grande perseguição, muitos foram espalhados, né? Não tinham templo, mas foram dispersos, né? Espalhados por cidades diferentes da sua, ao invés de saírem lamuriando, reclamando, ao invés da fé murchar, né? Desanimar, o que aconteceu? Os que foram dispersos por causa da perseguição iam por toda parte anunciando a palavra. Sabe por quê? Esses cristãos, lá do início da história da igreja, eles tinham uma convicção muito real, muito forte daquilo que significava o Evangelho para eles. O Evangelho para eles significava realmente o que ele é, em sua essência. As boas novas de salvação, de transformação, do poder de Deus na vida deles. E eles eram tão entusiasmados por causa dessa experiência de novo nascimento, de regeneração, de transformação que tiveram, que a perseguição, a crise da perseguição, ao invés de fazê-los recuar e murchar, a crise fez com que eles se espalhassem com intrepidez, pregando este evangelho com entusiasmo. Que coisa! Parece estranho aos nossos olhos, né? Parece estranho, porque nós vivemos em tempos bem diferentes, muito conforto, inclusive igrejas se tornando verdadeiros impérios econômicos, parcela da igreja lutando por poder político e econômico, querendo voltar àquilo que foi lá no passado, aos erros do passado, né? Infelizmente, querendo voltar até às práticas do judaísmo, restabelecendo sacerdotes. É muito, muito triste isso. Então precisamos de um reavivamento para que a igreja se torne uma igreja que volte à essência do Evangelho. Volte à essência, não volte aos mesmos erros que já praticou na história, mas volte à essência do Evangelho. E composta por pessoas, por crentes que têm essa experiência de que foram alcançados pelo Evangelho da graça de Deus, a graça restauradora, perdoadora, transformadora, regeneradora, e tenham isso tão vivo dentro de si que sejam incapazes de reter isso dentro de si, mas com entusiasmo e com intrepidez saiam por toda parte, com um estilo de vida, por onde quer que estejam, no trabalho, na escola, em todos os lugares. Os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando essa palavra do Evangelho em sua essência, o Evangelho da salvação. Que Deus nos abençoe, reflita nisso. Que tipo de crente eu quero que a igreja seja? Que tipo de igreja eu quero ser? Amém.